Vocês consideram o fazer de alguém fazendo? Para você, o fazer é alguém fazendo. Para mim, só há o fazer. A ideia de estar presente nesse fazer, fazendo, é uma ilusão. Você não tem o poder de fazer. E, no entanto, tem o poder de imaginar ser o fazedor. Tem o poder de imaginar estar fazendo. E esse poder de imaginar isso ainda é do fazer. Você acredita que é o autor das ações. E eu digo que só há ações. E não tem nenhum autor nisso. Eu lhe convido a soltar a ilusão de ser aquele que experimenta. Experimenta o que acontece. Eu lhe convido a soltar essa ilusão, a ilusão de ser aquele que experimenta. Se essa ilusão cai, a ilusão de ser o autor na experiência desaparece. A ilusão de ser o fazedor desaparece. Você acredita que paga suas contas. Você acredita que vai para o trabalho. Você acredita que trabalha. Você vai para o trabalho, trabalha, ganha dinheiro e paga suas contas. A sensação para o experimentador é que uma coisa vem após a outra. E você é o ator principal nesse cinema. Nesse cineminha, você chama de sua vida. E, no entanto, isso tudo está acontecendo por esse fazer. Esse fazer é a vontade divina. É a vontade divina se levantando pela manhã, indo para o trabalho, trabalhando, ganhando dinheiro e pagando as contas. Você é só a ilusão de alguém presente nessa experiência e, portanto, sendo o autor dessas ações. Isso é só um hábito de pensar, um modo condicionado de pensar. Uma crença. Só há uma ação acontecendo e essa ação não é sua.
Essa ação é dessa consciência que não se separa. Não se separa como experimentador e experiência, como ação e autor das ações. Se eu perguntar a você, quem é então que se levanta pela manhã, se dirige ao trabalho, trabalha, ganha dinheiro e paga as contas, a sua resposta será clara. Qual é a sua resposta? Quem é que se levanta pela manhã? Eu. Mas aonde está esse eu? A ilusão de estar localizado dentro do corpo, precisamente dentro da cabeça. Tendo 1,70 m, pesando 85 quilos. Você se identifica com o corpo. Mas quem é que se identifica com o corpo? Nessa experiência, eu sou o corpo, surgem todas as demais experiências. E essas experiências criam essa ilusão. A ilusão de um autor dentro da experiência. No entanto, não tem você. Se houvesse você, você controlaria os resultados dessa experiência como experimentador. Mas você não tem controle sobre os resultados dessa experiência. E é fácil a gente verificar isso. Você pensa o que quer? Alguém aqui pensa o que quer? Quando quer? Faz o que quer? Quando quer? Você pode prever o resultado de suas ações, as consequências dela? Se você pudesse fazer isso, mas você não pode fazer isso. Você imagina as consequências de suas ações. Imagina ter o poder de fazer o que quer. E imagina poder pensar o que quer. Imagina poder se livrar dos pensamentos quando quer. Você pode imaginar tudo isso, mas isso também é só um pensamento. É só uma imaginação. Que por sinal você acredita que também é sua imaginação. Mas você também não tem o poder de imaginar. Como não tem o poder de pensar, nem de agir. Isso só acontece. O pensamento acontece, a imaginação acontece. Há um poder que levanta esse corpo aí da cama pela manhã, leva ele para o trabalho, coloca ele trabalhando, coloca ele pensando, coloca ele recebendo pelo seu trabalho, pagando suas contas. Há um poder fazendo isso. Você está alienado de si mesmo quando acredita que é alguém nessa coisa toda. Estar alienado é não estar consciente da consciência de tudo isso. Da consciência que é a presença de Deus em tudo isso.
Eu não tenho como provar isso a você. Há como você investigar a sua incapacidade, a sua incapacidade, a sua não condição, o seu não poder de controlar essa assim chamada sua vida. Você pode investigar isso. E responder a pergunta: quem sou eu? Nessa resposta, você descobre que não há um perguntador. E isso é o fim da questão. O fim da ilusão de alguém aí. O fim da alienação. Ok?